Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Escrevendo com Priscila e hoje vamos falar sobre a estrutura de 3 atos. Você deve estar se perguntando o que é essa estrutura, né? Na verdade, não existe somente a estrutura de 3 atos. Tem aí a jornada do herói, tem a estrutura de 3 atos, de 5, de 7 atos. Tem um monte de estruturas, se você procurar aí no Google, na internet, você vai encontrar. Por que eu optei falar sobre a estrutura de 3 atos? É porque a galera do cinema usa muito para desenvolver roteiros e ela é muito simples de ser usada e te dá aquela base só para você prosseguir a história, ter aí um sinal de desenvolvimento, né, que tá acontecendo alguma coisa no seu livro e funciona para qualquer tipo de gênero. Aí você deve estar pensando que, poxa, mas eu não quero estruturar, né? Vai ficar muito engessado, vai ficar mais do mesmo. Você tá me contando aí que muita gente usa essa estrutura, inclusive para filmes, e é aí que você tá se enganando. Por quê? Porque a estrutura não te engessa, na verdade ela é o contrário, ela te dá mais liberdade para criar. Então a gente vai ver que tem vários pontos que você pode seguir, mas tem muitas cenas que te deixam à vontade aí para criar do jeito que você quiser as cenas. Então, sem mais delongas, vamos para a estrutura passo a passo, ponto a ponto. Se você quiser aí pegar um caderno e uma caneta para fazer as anotações, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que é uma estrutura de 3 atos, né? Então, ato 1, 2, 3. Ato 1, apresentação. Ato 2, confrontação. Ato 3, resolução. Então, é o início, o meio e o fim da história. Então, o primeiro ponto aí da história é a abertura, que fica aí no ato 1, na apresentação, onde você vai mostrar o status quo da protagonista e seu conflito interno. Então, é na abertura que você vai mostrar o seu mundo, né, o seu conflito interno, como é que ela é. Para você saber o conflito interno da personagem, é simples. Faça o seu desejo versus o seu medo. Então, o que ela quer, mas por temer alguma coisa ela não consegue, né? Ela não consegue aquilo. Então é um desejo aí que ela tem, né? Interno. Então para isso, né? Para você conseguir mostrar isso na abertura, você já tem que ter estabelecido o conflito interno muito antes de aparecer o chamado para aventura, que é o nosso próximo ponto da história, né? Esse conflito, na verdade, estava fervendo logo abaixo da superfície esse tempo todo. Caso contrário, o chamado para aventura não importaria para sua protagonista. Então, só para esclarecer, o conflito externo é o enredo, é a trama, é o que acontece na sua história, é onde vai lá na sua sinopse, né? Para vender o livro. O conflito interno é a história, é o motivo pelo qual o leitor vai se importar com o que acontece com o seu personagem. Então, ali eu deixei algumas perguntas para te ajudar, né? Então pensa, o que sua protagonista pensa que mudaria a vida dela, né? O que ela quer? E como esse medo aí tá travando, né, de ir atrás daquilo que ela quer. Segundo ponto, então, da história é o chamado para aventura. Então, o protagonista é empurrada para fora da zona de conforto. Esse ponto é que coloca a história em movimento. Né? O seu chamado para aventura não precisa ser algo grande, louco, sabe? Só precisa ser algo que coloca a sua protagonista aí fora da zona de conforto, né? Ela se depara com algum conflito que precisa ser enfrentado, né? E se você sabe o motivo aí do chamado para a aventura ser importante para ela, então se você sabe o seu conflito interno, isso permite que ela reaja como uma pessoa normal faria, né? Porque querendo evitar tudo por causa de medo, porque é assim que o ser humano reage, né, às coisas. A gente reage sempre evitando aí os nossos medos e fazendo o menor esforço possível. Então eu deixei aí algumas perguntinhas também, então pensa. Por que isso é importante para sua protagonista, né? Como que isso a tira da sua zona de conforto? Então, o próximo ponto é a preparação para tomar a decisão, né? O protagonista é movido por medo e recusa o chamado, né? Então, é a ficção imitando a vida, né? A gente sempre se recusa um pouco. Não, a gente não quer, a gente só reage se for forçado. Então, vamos lá. O protagonista prolonga a decisão de responder ao chamado da aventura, ela não quer sair da sua zona de conforto, seja ela boa ou ruim, pois já está acostumada, né? E isso aí significa ter aí o medo do que possa acontecer, do desconhecido.
E ela evita então tomar essa atitude e prolonga o máximo que pode. Então a pergunta que fica é: do que sua protagonista tem mais medo e por quê? O leitor precisa saber o motivo, né? O porquê ela tem esse medo, para ele se importar com o seu protagonista e seguir lendo a sua história. Então, o último ponto aí do ato 1, da apresentação da nossa história, vai ser o primeiro ponto de virada. Esse vai ser aí o tapinha para sua protagonista entrar no ato 2. Então vamos lá, o protagonista toma a decisão baseada no medo. Então ela tá aí em conflito, dividida entre o que ela quer e o que ela teme, e também baseado aí no conflito interno, que geralmente é uma falsa crença, né? Então é uma mentira aí que ela toma como verdade, que ela não sabe que é mentira, obviamente, e aí tem essa crença que a impede a conseguir o que ela quer. Então vamos lá. Então, quando ela responde ao chamado da aventura, ela responde baseado no medo, tomando a decisão errada e criando ainda mais obstáculos para a história. Essa é a última cena do ato 1, geralmente aqui não tem mais volta. Ela responde sim para o chamado da aventura e não pode mais voltar. Mesmo respondendo de forma errônea, agora ela está lacrada, trancada no ato 2. Algumas perguntinhas aí, então pensa. Como que sua protagonista vai reagir baseado na sua falsa crença, né? No seu medo, no seu conflito interno? Que decisão ela vai tomar para evitar o seu medo? Então agora a gente entrou no ato 2, confrontação. E é aqui que a diversão começa, então. Tá ali, né? Diversão e jogos. Então o protagonista busca o seu objetivo baseado no seu medo. Aqui é a premissa dramática aí do seu livro, né? O que acontece, o que tá lá na sinopse. Então aqui vem a primeira ideia que você teve do livro, né? A premissa mesmo vai acontecer aí. Então se é um livro de suspense, por exemplo, um thriller, aqui vai começar, né, a fugir do antagonista ou a perseguir o antagonista. Ou se é um mistério, vai começar a investigação do assassinato, né? Ou se é um romance, vai ser aí os encontros e desencontros, né? Estão se conhecendo. Se é aventura e fantasia, vai ser as diferentes tarefas aí ao longo do percurso, né? É importante aqui lembrar que a sua protagonista está reagindo a tudo que acontece. Então aqui ela não é tão ativa ainda, ela mais reage, né? Lembra que é tudo baseado no medo que ela sente. Então aí fica a perguntinha: o que a sua antagonista está fazendo para dificultar o percurso da protagonista? Porque ela vai reagir a tudo. Então o antagonista, né? A antagonista tem que estar aí de acordo, né? Tem que ser um personagem muito envolvente, porque ele vai dificultar todo esse trajeto aí para o seu personagem. Então chegamos na metade aí do livro, né, como mudança do jogo. Então aqui, geralmente, a protagonista vai ter uma grande revelação. E aí nisso a perspectiva dela muda, né? Então não precisa aí ter uma grande reviravolta épica, né? Basta ser surpreendente para a protagonista, né? Então pode ser aí uma epifania, ela acreditava em alguma coisa e agora acredita em outra, né? Mas precisa somente ser aí surpreendente para a sua personagem e mudar o seu objetivo. E claro, aumentar os riscos, né? Que ali eu coloquei um termo em inglês que eles falam muito, são os stakes. Então, ela vinha reagindo até agora, alguma revelação acontece, ela pensava que era assim, e agora é assado, e tá muito mais perigoso a história, né? Então, eu coloquei ali bônus extras, se você surpreender o leitor aqui também com essa revelação, né? Que a gente chama de plot twist. Então, a metade do livro aí é perfeito para você dar um plot twist. O leitor também pode estava pensando que nem a personagem, e aí tem essa grande revelação. Então pensa, o que vai acontecer para mudar aí os planos da sua protagonista, né? Por que que é importante para ela, baseado aí também no que ela quer e no medo e em todo o conflito interno que ela tem. Então, o próximo ponto é inovação após a metade do livro. O protagonista aborda seu objetivo por um novo ângulo. Então, sua protagonista está aí lidando com a revelação, né? Mudou os planos, ela se torna mais ativa. Lembra que antes ela só reagia, agora ela age, né? E aí ela revê o plano principal, né? Muda, planeja, então muda o plano, tem outro plano para seguir e tá saindo aí da zona de conforto dela, né?
E aí, ela tinha tomado essa decisão baseada no medo, lá no chamado para aventura, mas não funcionou. Então agora ela começa a mudar, porque lembra que aconteceu alguma coisa que teve aquela revelação na metade do livro e fez ela começar a mudar, né? Se tornou mais ativa. Lembra que a gente só muda quando é impulsionado. Primeiro a gente toma a atitude mais fácil possível, né? Na vida a gente é assim, evitando nossos conflitos internos, né? Sendo orientado pelo medo, e a gente faz aí a lei do menor esforço. Então precisou lá daquela grande revelação para ela começar olha, não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo. Então ela tá aí ficando cada vez mais ativa. Então pensa, qual é o seu novo plano baseado na revelação da metade do livro, né? E como que a sua protagonista acredita que isso vai resolver, ainda assim evitando o seu medo. Então chegamos aí no último ponto do ato número 2, segundo ponto de virada. E você acertou, se o primeiro ponto de virada lá crava lá a sua protagonista no ato 2, o segundo ponto de virada lacra a sua protagonista no ato 3. Então o que acontece nesse ponto? A antagonista chega mais perto, né? Então a oposição aí da sua história, seja o vilão, seja a própria protagonista, ou até mesmo a essa falsa crença, né? O conflito interno que está dificultando aí ela ter o que ela quer e o que ela precisa. Em muitas histórias aqui é quando morre alguém, mostrando que a força antagonista está mais perto do que nunca e que o perigo é real. Agora a sua protagonista sabe que tem mais a perder se não conseguir concretizar esse objetivo no ato 3. Então aqui tem alguma coisa que, tá perigoso, né? Já basta a grande revelação de lá, aqui é mais alguma coisa que acontece que, olha, geralmente o relógio é acionado, você tem tantos dias, tantas horas, é alguma coisa que, olha, tá ficando perigoso, corre contra o tempo aqui, porque não é brincadeira, viu? Então é um antagonista mostrando a sua força. Então pensa, como mostrar a força antagonista chegando cada vez mais perto da sua protagonista. Então chegamos aí no ato 3, resolução. E o primeiro ponto aí é um que eu mais gosto de escrever. Desastre. Tudo dá errado. Então esse é o momento aí, né, que tudo dá errado e quando a sua protagonista perde todas as esperanças, né? Justo agora, que ela encarou o objetivo de frente, que estava mais ativa, né? Que fez novos planos e aí vem a história e a derruba, né? Passa uma rasteira nela. Aqui é o ponto mais baixo da história, por isso é o mais divertido, né, para escrever. E aí faça algo que toque no medo dela, né, e no seu conflito interno ali, na falsa crença, né. Torne tudo errado especificamente para ela. Então aqui eu usei a palavra, né, especificamente. Então não pode ser algo genérico que todo mundo iria achar muito triste se acontecesse. Tem que ser com ela. Por isso que você tem que saber o conflito interno e ir lá e beliscar o conflito interno dela, entendeu? Então pensa, o que esse desastre significa para sua protagonista, né? Como desarmar e fazer ela encarar o seu medo e a sua falsa crença. Então depois do desastre, o que vem? Vem o momento dark, né? O protagonista tá sem esperança. Então depois que aconteceu tudo errado, ele tá desolado, né? Ela tá desolada. Então a sua protagonista está reagindo à cena anterior. Deu tudo errado, então aqui ela está no fundo do poço, sem esperança, se sentindo quebrada, confusa e perdida. É uma cena mais introspectiva, que a personagem digere tudo o que aconteceu. Então, geralmente o desastre aí é uma cena de ação, aqui vai ser uma cena introspectiva. Geralmente ou ela desabafando com alguém, ou ela sozinha mesmo, pensando em tudo o que aconteceu. E aí, depois do momento dark, vem o momento revelação, que em inglês eles falam aha moment. Então ela ganha aí a esperança novamente, né? Então aqui nesse ponto, a sua protagonista se dá conta da crença falsa que ela tinha, né? O que ela acreditava, esse conflito interno que ela tinha, ela se dá conta disso, toma consciência. E aí ela vê que ela não estava conseguindo, né? Alcançar o que ela tanto queria por causa dessa falsa crença, né? Mas agora com essa revelação ela está preparada para ganhar e concretizar o seu objetivo na história. Então pensa, como a sua protagonista vai encarar e superar o seu medo e seguir para o clímax da história, né? Que lição ela aprende e também ensina para o leitor.
Então aqui é a confrontação final, depois que ela aprendeu, ela teve lá a revelação, aprendeu, né, o que ela tinha que aprender para solucionar essa história, ela vai enfrentar aí, né, a antagonista, ou vai se enfrentar, né, ou enfrentar a sua falsa crença. Então esse é o momento que o leitor tanto esperava, né, para a resolução da premissa dramática do seu enredo. Então a resolução do seu livro é nessa cena, e essa cena tem que ser muito bem escrita, porque ela pode ou salvar ou detonar o seu livro, né? Porque se você chegou até aqui, né, escrevendo super lindamente, mas essa cena não funcionar, geralmente é aqui que o leitor vai avaliar o seu livro. Então, né, para isso, a sua protagonista vai enfrentar o seu principal desafio. Agora que ela já teve a revelação e se transformou e ganhou a batalha interna no momento da revelação, falta ganhar a externa e enfrentar o seu maior medo. Então pensa, como a sua protagonista prova sua transformação interna, enfrentando o seu maior medo e destruindo a sua falsa crença com coragem. Então, na cena anterior, ela teve a grande revelação, né? Então, ela vai colocar em prática o que ela aprendeu lá e vai, geralmente aqui, né? Geralmente não, tem que ser uma cena de ação, tá? Geralmente, vai enfrentar um antagonista, ou se é ela mesma, tem que mostrar em ação ela mudando. Então, o próximo ponto aí é o desfecho, né? Depois do clímax da confrontação final, o protagonista aí vai vencer ou vai perder, né? Na maioria das histórias, os desfechos aí são positivos, né? Então, o que torna uma vitória no final da história, né? Isso não significa que ela venceu a batalha externa ou que as coisas saíram exatamente como ela esperava. Mas a protagonista experimenta uma transformação pessoal no final da história, né? Por ter superado sua falsa crença e os seus medos. Mas se você está escrevendo uma tragédia, ela vai perder, né? Ela perde aqui e não tem um momento de revelação ali no ponto anterior. Ela, na verdade, vai se afundar mais e mais na falsa crença, no seu conflito interno, e prefere morrer ao encarar os seus medos. Mas a maioria das histórias tem final positivo, então tem transformação, né? Pelo menos são essas as histórias que eu gosto de escrever. Então pensa, o que a trajetória da sua história ensinou, né? Como ela mudou em função disso. Então chegamos aí no último ponto do ato número 3, final. Essa é a cena final, então, aí do seu livro, né? E que geralmente deve terminar aí diferente de como o livro começou, passando então para o leitor esse progresso, né, e transformação da sua protagonista. E também, se ficou alguma pergunta aí solta, deve ser respondida aqui, né? Só se a sua história for uma série de livros, uma trilogia, aí você pode finalizar com um ponto de virada, né, dando um gancho aí para o próximo livro. Então tá aí a estrutura de 3 atos para facilitar a sua escrita. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. E não se esquece de dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal. E para você que usa aí alguma outra estrutura, me deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre aberta pra gente trocar figurinhas, tô sempre experimentando aí dicas novas para agilizar e melhorar o meu processo de escrita, tá bom? Semana que vem tem vídeo novo no canal sobre o meu assunto preferido, como criar personagens, mais especificamente sobre como criar o seu protagonista. Então te vejo lá. Um beijo grande e boa escrita!